Beleza? Galera que chegou agora, a gente vai fazer a passada. No final, quando a gente tem que se deslocar para a parte lateral, vocês vão ficar atrás, tá bom? Vocês vão ficar atrás para eu poder depois mostrar onde vai ser o posicionamento de vocês. Tá beleza? Todo mundo se ligou? Beleza. Vamos então, galera. Prepara aí, ó. Pra galera que chegou agora, fica ligado. 5, 6, 7, 8. Vocês que dançam, vocês são sem vergonha. Por quê? Se você sobe no palco, você quer ser visto. Ninguém sobe no palco pra ficar se escondendo, pra ficar com vergonha. Se tem vergonha, não sobe no palco. Entendeu? Então não tem vergonha. Não tem vergonha. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Douglas Areias, sou conhecido como DG, sou formado em dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou produtor cultural e desenvolvo uma pesquisa voltada para a importância de projetos sociais em áreas periféricas. E agora sou responsável também pelo projeto Coworking Lab. O que é o Coworking Lab? O Coworking Lab é um projeto que surge através de uma pesquisa, onde eu observei que muitos projetos que aconteciam tinham um déficit muito grande sobre produção, ou como produzir, como solicitar um espaço, como desenvolver uma coreografia, tudo que envolve a produção, né? Tudo que envolve antes de estar e durante o palco, né? Como evento, né? Existem muitas coisas a se pensar, até mesmo como um espetáculo ou uma coreografia comercial, onde você vai pensar o tipo de figurino, o tipo de luz, os posicionamentos e as transições, e não só o movimento por movimento. E o Coworking Lab surge dessa indagação: poxa, por que a gente não pode trazer um outro olhar, o olhar do produtor ou um olhar do coreógrafo mais apurado para essas questões? E aí surge o Coworking Lab, que é um jogo de palavras, né? O cowork nosso é cool, né? C-O-O-L, com a ideia de legal, descolado, né? Uma gíria, né? E o working vem de trabalho, né? Então, falar sobre trabalho, sobre produzir. E o lab é esse lugar de experimentação. Então, esse projeto ele surge sobre 3 pilares. Muito trabalho, experimentação e também, claro, ser algo diferente, pensar diferente, principalmente resolver as problemáticas de forma criativa. E o projeto ele surge através dessas problemáticas. Como que a gente pode então resolver esses problemas? Já que uma vez identificado, que a gente vê que existe um déficit. Quais são esses déficits? Poucos eventos na Zona Oeste, poucos eventos de qualidade, né? Poucas pessoas que sabem o processo para conseguir solicitar um espaço público para poder desenvolver uma atividade, uma apresentação, como conseguir recurso. São coisas que a gente que já trabalha com produção já tem isso muito impregnado, né? Muito automático. Mas quando você para pensar que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter essa vivência ou teve a oportunidade de conhecer, a gente começa a ver e sair do nosso mundo, né, dessa bolha de produção e ver que não, tem pessoas que estão chegando que precisam também serem orientadas. Então, o Coworking Lab ele vem para esse público, a galera que está começando, a galera que quer produzir ou a galera que já é coreógrafo, mas quer ir para outros lugares, quer desenvolver, quer pensar luz, quer pensar posicionamento, quer pensar em produzir outras coisas em prol da arte. Então, o Coworking Lab ele vem com esse primeiro projeto com essa ideia de 5 encontros, onde nós iríamos discutir sobre questões de produção, criatividade, processos coreográficos e outros temas. Porém, vocês vão observar aí nesse mini documentário que muitas coisas mudaram, né? E isso é muito legal de se falar. Vocês vão observar que no primeiro encontro a galera ficou fascinada com a relação dos temas e foi muito diferente. A gente primeiro procurou mapear os grupos e os coletivos que já desenvolviam atividades na Zona Oeste. Então a gente conseguiu parceria com o Coletivo Rua e também com os Jovens de Periferia, onde a gente trocou uma ideia com essa galera que também já produz na Zona Oeste. E a gente trouxe essa ideia com esses jovens. Foram aproximadamente 30 jovens que participaram dessa vivência na prática. A nossa ideia, a princípio, era trabalhar com aulas diretivas e dando algumas problemáticas. Porém, a galera estava com tanta sede para conhecer, para querer aprender, que eu resolvi mudar a estratégia e
desenvolver uma atividade baseada em projeto. Ou seja, no final do trabalho ia resultar num evento ou em pelo menos uma atividade que eles iriam proporcionar. Então vocês vão observar aí que no meio do processo a gente dividiu eles em grupos, onde uns iriam pensar a iluminação, outros iriam pensar na divulgação, outros iriam pensar na produção como um todo e também na coreografia. E pensar isso em coletivo, para eles também foi um grande desafio, e também vivenciar isso foi algo que acredito que marcou muito a vida deles, né? Eles estavam acostumados a chegar no evento e o evento estar pronto e só dançar, e dessa vez eles tiveram que montar tudo. Então foram apresentadas várias problemáticas para eles, que eles tiveram que desenvolver, né, de forma criativa e achar um resultado para que desse certo. Então, depois de algumas aulas onde a gente falou sobre figurino, tipos de tecido, a relação da música, né, a relação do movimento, a relação da luz cênica e várias outras questões, eles foram divididos. E vocês vão acompanhar aí, tá ok? Então vem com a gente, fica até o final, que vai ser muito legal, ok? Vem com a gente. Fala galera, estamos aí chegando no primeiro encontro com o pessoal. A gente escolheu aqui desenvolver a atividade no Centro Social Urbano, que é o espaço onde o Coletivo Rua ocupa. A gente vai estar iniciando, vocês vão ver um pouco aí do espaço. Essa ocupação aqui do Rua, que já está há mais de 8 anos aqui em Santa Margarida. A gente faz a ocupação desse espaço público, que é importante para a comunidade, mas ao mesmo tempo também está largado. A gente está aqui fazendo essa ocupação, né, e tentando melhorar. São 8 anos desenvolvendo as atividades e a gente está trazendo essa prática para cá, né, o Coworking Lab para cá, para poder dar continuidade ao que a gente já faz aqui no Coletivo Rua, mas de uma forma mais ampla. A gente vai fazer um projeto com todo mundo, um projeto aí que visa ter 5 encontros, mas na verdade vão ter mais encontros, e vai culminar num evento onde a gente vai ter outros coletivos da região participando também. Então fica com a gente e segue até o final. Valeu! Então vão ser 5 encontros, na verdade a gente vai ter mais encontros, e vocês vão ver, para que vocês vivenciem, não estar lá somente para dançar, mas observem, porque hoje sou eu produzindo, amanhã vão ser vocês produzindo. Então vocês precisam ter esse interesse de entender como as coisas funcionam, ok? É isso, galera. Chegando no espaço, me deparei com vários jovens que estavam ali com sede para aprender. No princípio, eles estrearam um pouco as ideias, né, de pensar dança de uma outra forma, pensar o evento, pensar até mesmo uma coreografia como evento, né? Então, pensar no figurino, pensar na movimentação, até era uma coisa que eles já estavam acostumados. Mas aí quando a gente falava de qual vai ser o palco, aonde que nós vamos apresentar, vai ser num palco, vai ser uma apresentação de dança realmente, vai ser uma instalação, e eles viram que essas possibilidades são infinitas, né? Então assim, a gente começou a conversar. E aí a princípio a ideia da aula seria aulas diretivas,
mas com o passar do tempo eu observei que não, eu tinha que mudar a minha abordagem. E aí eu resolvi trabalhar com eles com um projeto, né? Nos baseando em um projeto final. E aí a gente começou a trabalhar através das temáticas, falando sobre criatividade, processo coreográfico, iluminação, figurino, sonoplasta, onde você encontra músicas diferentes, o que cada música traz de intenção, e a gente começou a desenvolver isso. E uma vez isso desenvolvido, a gente pegou e começou a separar em grupos. E foi muito engraçado, porque muitos achavam assim, pô, essa temática não é algo que me interessa, né? Mas no decorrer das atividades, eles foram se encontrando. Claro, são jovens, então assim, são intensos em tudo, mas foi muito legal ver através dos olhos deles a vontade de aprender, a vontade de conhecer. E aí eu também observei que, bom, 5 encontros já não vai ser o suficiente pelo que a gente está montando aqui, né? E a gente começou a fazer outras coisas, outros momentos, conversando, dialogando, testando coisas. E aí eu falei, então, já que vocês querem aprender mais, agora eu quero que vocês vivenciem a produção comigo. E aí fiz a proposta para levá-los em uma produção que eu estava à frente, que iria ser no dia 29 de abril, no West Shopping, em comemoração ao Dia Mundial da Dança. E eu mostrei todas essas áreas que a gente tinha separados ali, atuando e mostrando eles como isso acontecia, como isso era pensado, como isso poderia ser desenvolvido na prática. E foi muito gostoso, porque todos eles aceitaram. Então a gente começou um processo coreográfico também na produção de um flash mob que iria apresentar no shopping. E aí eles toparam de cara, falaram, vamos fazer. E aí a gente então começou essa proposta, começamos a pensar e dividimos os horários, né, com aulas baseados aí pro projeto, né, Cord Lab, que eles iriam produzir, e a outra parte, uma parte coreográfica para essa apresentação que iria se culminar também no West Shopping. Quando a gente dividiu os grupos, um grupo foi o grupo dos coreógrafos e o outro foi dos artistas. E esse foi muito legal porque eles tiveram que pesquisar, né, escolher uma temática que eles iriam trabalhar, e aí eles escolheram a história da Jéssica, que é diretora do projeto social. E então eles fizeram esse trabalho de conversar com ela, escolher, né, o tipo de luz, o tipo de música que ela gostava. Então eles foram lá, eles mergulharam no processo, e aí eles escolheram uma das meninas para estarem apresentando e representando. E eles montaram todo um storytelling, né, de coreografia que contava essa história, e foi muito emocionante ver a entrega deles nesse trabalho. E aí, uma vez que eles aceitaram, eu falei, agora eu vou levar vocês para vivenciarem um ensaio geral lá no espaço. Então nós chegamos no shopping antes de abrir, e eu fui conversando com eles a importância de conhecer, de mapear. Falei sobre as visitas técnicas que eu fiz no espaço antes, né, 2 semanas antes de ter o evento, para mapear quais seriam as possibilidades. Em cima disso, já ter algo para passar para eles. E a gente fez esse ensaio lá, e foi muito legal porque a gente teve aí também o depoimento da Isis e da Jennifer, que eram 2 meninos que estavam trabalhando com a ideia da produção, e eu quero que vocês conheçam um pouco da história delas. Meu nome é Isis Batista, eu tenho 19 anos, sou moradora da Zona Oeste e faço parte do coletivo Rua e da companhia Criar e Recriar. Então, eu faço aulas de dança há muito tempo, porém na parte de produção eu nunca trabalhei. A única produção que eu já cheguei a trabalhar era não na área da dança, mas na área do teatro. Foi assim, mas eu tive o básico do básico, no máximo montar um cenário. E a área da produção é muito grande, eu não sabia disso. Então, o que acontece? Quando eu penso na área da produção, eu não pensava que fosse tão grande, né? E a área da produção envolve muitas e muitas coisas, e acaba que eu tomei pra mim, assim, um pensamento, nossa, a gente só pensa na parte da dança, na coreografia, nos dançarinos e nos coreógrafos, sendo que tem muita gente que faz tudo isso acontecer. Tem o pessoal da iluminação, da circulação, do figurino, da maquiagem. Então, assim, são várias pessoas que a gente acaba não pensando quando faz uma produção mesmo, né? Tem muitas pessoas atrás que estão trabalhando há muito tempo para fazer isso acontecer. Então, a coisa assim que mais me surpreendeu foi isso, ver quantas coisas acontecem para que toda uma apresentação, uma aula de dança, um documentário, um vídeo aconteça. Então, eu fiquei na função de produção. Mas assim, quando me colocaram na parte de produção, eu não gostei. Sendo bem sincera, eu falei assim, gente, não tem nada a ver comigo. Depois a gente começou a trabalhar junto com outras equipes, ver o que eles fazem também, principalmente o pessoal da circulação e da iluminação e os coreógrafos.
E eu comecei a gostar, eu pensei assim, nossa, eu gostaria muito de fazer parte dessa área, né, na parte de produção. E a coisa que mais me chamou a atenção é que eu me interessava, porém nunca pesquisei, nunca parei para estudar, para assim, pesquisar a fundo mesmo. Então, já é uma área que assim, hoje, assim, de uma semana atrás para hoje, eu já pensaria em fazer um curso de produção. Quando a gente é dançarino, morador da Zona Oeste, morador de uma área assim, bem afastada de onde tudo acontece, quando a gente tem a oportunidade de, mesmo que seja pouquíssimo, a oportunidade de estudar algo a mais, pesquisar algo a mais, ou ter informações que a gente não consegue assim no dia a dia, para mim é um marco muito grande. E principalmente que agora a gente vai ter uma apresentação aqui no Shop, que é um espaço muito próximo da gente. E às vezes a gente tem que procurar algo artístico, algo da dança, do teatro, né? Arte muito longe, no centro ou Zona Sul. E quando a gente traz essa arte que tem aqui na Zona Oeste para perto da gente, eu acho que isso se torna uma coisa muito, muito mais próxima de muitos jovens. Então, se eu tiver a oportunidade de ter esse contato, eu acredito que outros jovens vão ter também. Então, isso me deixa muito feliz. Eu espero que vocês possam assistir tudo que a gente está fazendo, porque, sinceramente, está sendo lindo, lindo, lindo. Meu nome é Jennifer Monteira, tenho 17 anos e sou moradora da Zona Oeste. Eu comecei com jazz e balé, mas eu fiquei pouco tempo, 1 ano, e depois eu migrei por rua. No Rua eu estou há 6, 7 anos e na companhia de dança eu estou há 3 anos. Eu cheguei a entrar num grupo da produção do Rua, mas foi durante a pandemia, foi pouco tempo e eu ajudei um pouco na mídia, mas não na produção, na produção de um evento e afins. Principalmente você assumir uma responsabilidade de produção, que você acaba mexendo com um pouco de tudo e às vezes é bem confuso, principalmente quando você pega a parte da circulação, onde você precisa fazer uma visita técnica. Isso para mim foi bem difícil, porque eu também tive que auxiliar um pouco da iluminação. Nossa, foi bem confuso. Mas ao mesmo tempo também foi muito legal, porque eu nunca tive esse contato com a produção, então foi uma experiência nova. Então vai agregar um pouco. Muito louco, nossa senhora, porque as coisas elas acontecem muito rápido e é muita informação chegando junto. Mas vale muito a pena, porque quando você consegue trabalhar, levando de uma forma mais leve, quando você vê o resultado do evento, nossa, é uma coisa muito louca, porque as pessoas elas ficam maravilhadas quando você consegue montar uma estrutura legal. E aí chegou o grande dia, o dia da apresentação desse trabalho final, e foi incrível. Incrível a entrega da galera. Eles estavam ansiosos, né? E aí eles escolheram apresentar esse trabalho na praça onde eles moram, né? Então trazer isso para a rua para que as pessoas pudessem ver como isso acontecia. E foi incrível, a galera da luz pensando como iria fazer uma cor diferente, como iria apagar uma luz para outra acender e dar uma outra dinâmica ao trabalho. E a galera se posicionando, a outra batendo palma, chamando, e foi assim muito legal, porque depois desse período de pandemia, o Coletivo Rua foi muito impactado, né? Antigamente eles trabalhavam com mais de 150 pessoas, entre crianças, jovens e adolescentes. E quando eles retornaram agora, só tinha apenas 30 pessoas, mais ou menos aí. E aí fazer esse trabalho foi uma forma também estratégica de mostrar para a comunidade que a cultura ainda resiste, que a cultura está no bairro e que existem corpos potentes dos nossos jovens também no espaço. E escutar o depoimento da Jéssica emocionada, falando sobre como foi bom rever a história dela. E aí a gente também aproveitou e já fez o flash mob ali naquele espaço para testar, e foi incrível ver as pessoas admirando, falando como foi legal prestigiar essa atividade no bairro. Seria take, o primeiro, o começo ia ser take e depois direto. A cena das 3, tipo, vai ter... Deixa ele lá, tranquilo, faz parte do cenário. Ou também, outra ideia seria elas irem desaparecendo. Você dançou, outra dança que some. Mas como elas sumiriam? O que sumiria, gente?
queen. Pretty smoke queen, queen so strong, thought she was a machine. Girl of your dreams, Sinclair regime. Talk to the next and forget magazine. Look at me, that's the goddess in time. Being honest, 100 degrees hottest. This would be an honest. Hey, wow. Primeiramente, uma salva de palmas para vocês. Assim, é muito legal ver o pessoal parando para olhar, né? O pessoal para olhar, tipo, ele bateu palma de já. Olha, né? Mas assim, isso que a gente fez hoje aqui, a gente está concluindo esse período, que foi muito corrido, mas assim, eu espero que vocês tenham sentido o que é um pouquinho da produção, como que é trabalhoso, como é estressante, né? Como é custoso para fazer com que as coisas deem certo. Se você for perguntar às pessoas que assistiram, pergunta assim, o que ela achou? A pessoa fala, nossa, maravilhoso, achei muito legal e tal. Mas só a gente que está na produção sabe o que a gente faz para aquilo dar certo. Por isso que eu falo para vocês, quando uma apresentação acontece, é muito bonito e às vezes a gente valoriza só quem está em cima do palco ou estar em cima do palco e esquece que para ter um palco existe gente trabalhando. Isso é importante. E é importante também para que vocês possam saber que existem outras áreas também dentro da arte, dentro da cultura, que pode ser utilizado também para se trabalhar. Né? Então a gente viu aí circulação, vimos produção, iluminação, o que mais? Coreógrafo, sonoplasta, figurino, cenário, pessoal da divulgação. Cara, é muita gente envolvida no projeto. Olha quanto a gente mobiliza. Isso a gente está falando de produção de grande, que na grande maioria a gente não tem, a gente faz produção na guerrilha. O que é produção na guerrilha? Produção do jeito que dá, né? E faz a parada acontecer.
Então assim, a gente encerra hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom ver vocês de novo, novamente na rua. O Rua dançando na rua. Porque é esse lugar, o coletivo, ele nasce nesse lugar e tem esse marco dentro de Santa Margarida. A gente fez muito ensaio na rua, a gente ensaiou muitas vezes na rua, a gente já treinou muitas vezes na rua, a gente já zoava muitas vezes na rua. E isso que fez com que o Rua, antes da pandemia, fosse, né, o que era. Mas assim, a gente vai voltar com as nossas atividades. Hoje a gente é um marco pra gente, que a gente fecha um ciclo dentro do projeto. Amanhã a gente encerra outro ciclo e no sábado a gente encerra outro ciclo. Então assim, são 3 ciclos seguidos logo, depois de um período de 2 anos praticamente só com aula online. Tá? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Filma ela! Então, primeiramente quero agradecer a vocês pelo trabalho, por ter contado um pedacinho da minha história. Eu fiquei muito emocionada de ver a... Eu fiquei muito emocionada de ver a cena e tal, porque foi o início da minha história e as músicas conectaram muito do que como eu comecei e como eu estou agora. Então assim, agradeço muito mesmo. O trabalho ficou incrível, a iluminação, a produção, a coreografia, a história. Então assim, ok? E aproveitando então, a gente vai fazer aquela coisa que vocês gostam, que a gente não faz há muito tempo. Vem com a geral pra cá pro meio, Jéssica que vai puxar. Ela tá emocionada. É a única. E a Jéssica puxando, não existe outra pessoa igual. É insubstituível. E vai pro meio da roda também. Vamos lá? Puxa, Jéssica. Uma rua que sobe, uma rua que desce, uma rua que nos une. Uma rua que sobe, uma rua que desce, uma rua que nos une. Uma rua que sobe, uma rua que desce, uma rua que nos une. Uma rua que sobe, uma rua que desce, uma rua que nos une. E aí chegou o grande dia da apresentação no shopping, eles estavam muito entusiasmados, porque depois de tanto tempo sem apresentar, a gente teria a oportunidade de produzir mais uma vez esse palco na Zona Oeste. E aí convidamos 6 coletivos para participar, apresentando trabalhos também no espaço. Mas antes, a abertura do evento aconteceu com o Flash Mob, aquele trabalho que a gente estava ensaiando também junto das aulas. E eles apresentaram isso na praça de alimentação e foi incrível ver as pessoas, a admiração que as pessoas tinham. Claro, era uma coisa que eles já tinham visto na internet, mas vi ali na frente como isso era diferente. E aí como é importante trabalhos como esses dentro da nossa comunidade, mostrando a força que a juventude tem, mostrando a força criativa que esses jovens têm e que muitas das vezes são podados. E aí, quando a gente apresentou isso, várias pessoas foram falar que era incrível, procuraram, e aí eles assistiram também às outras apresentações, que também foi muito importante trazer outras linguagens para esse espaço. Então, poder proporcionar isso através do edital Cultura Presente nas Redes 2, isso para tanta gente, sabe? Impactar tantas pessoas, aonde isso vai chegar, mas ouvir os poucos depoimentos que a gente ouviu só ali na hora, como foi incrível o feedback, como as pessoas começaram a procurar o Coletivo Rua nas redes sociais, entrar em contato, falar como foi gostoso, ver uma coisa que eles não estavam esperando. Isso é muito legal. Então assim, ter esses jovens potentes, trabalhando, desenvolvendo,
Eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos e principalmente nos próximos editais nós teremos novos produtores produzindo, escrevendo e propondo projetos para a Zona Oeste, porque a Zona Oeste é potente e tem corpos latentes para estarem produzindo também. Então eu quero agradecer também CSEC, agradecer o Edital Cultura Presente nas Redes 2 por ter proporcionado a possibilidade de desenvolver uma atividade como essa, e eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos ainda desse projeto. O Work Lab não é só um projeto, ele é um sonho que ainda vai frutificar, vai gerar muitos frutos ainda aqui na Zona Oeste. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui, e já que a gente está aqui no YouTube, segue o canal, curte aí, ativa o sininho e dá uma olhada no tanto de material que essa galera já fez, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Mais uma vez eu agradeço, Douglas Areias, DG. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês por estar até aqui com a gente, e até a próxima. Obrigado.